Bem-vindos a mais uma das nossas explorações. Hoje temos uma viagem daquelas que nos deixam de boca aberta. Vamos perceber como uma propriedade que à primeira vista parece ser apenas mais uma simples e super acolhedora casa de campo, funciona na verdade como uma espécie de âncora para uma paisagem histórica incrivelmente rica e profunda. Vamos descobrir como as paredes e o solo de uma casa conseguem literalmente contar a história de toda uma região. É um contraste surpreendente, não é? Pensa nisto. Por um lado, deparamo-nos com um interior modesto, muito aconchegante, perfeitamente virado para o conforto do nosso dia-a-dia. E por outro, o próprio terreno onde esta casa assenta está rodeado por milénios e milénios de herança humana. É quase como se tivéssemos uma máquina do tempo ali escondida no meio de uma pacata vila alentejana. Uma moradia no Alentejo. Bom, vamos lá mergulhar nisto. Comecemos por olhar para os detalhes mais práticos e palpáveis desta moradia térrea, situada bem no coração do Baixo Alentejo, mais concretamente na freguesia de Balesão. E aqui temos um número muito importante a reter: 13. É que esta moradia, que já está totalmente pronta a habitar, fica a uns muito convenientes 13 quilómetros do centro de Beja. Ou seja, é aquela distância perfeita, sabem? Está suficientemente perto para dar um salto à cidade num instante e tratar de tudo, mas suficientemente longe para garantir aquela paz e aquele silêncio inconfundíveis do campo alentejano. Olhando agora para o tamanho, a forma como o espaço foi pensado é de uma eficácia notável. Estamos a falar de um lote com 102 metros quadrados de área de implantação e uma área bruta que ronda os 83 metros quadrados. Claro, não é um palácio gigante, obviamente, mas a verdade é que não precisamos de dimensões desmesuradas para viver bem. É uma casa super otimizada que consegue ter 3 quartos, o que mostra perfeitamente como se pode ter um espaço altamente funcional e bem aproveitado. E já que falamos em funcionalidade, a casa tem de facto tudo o que é essencial para o dia-a-dia. Uma casa de banho super prática com polibã, a cozinha já equipada, aquela despensa vital para arrumações, um hall de entrada acolhedor e, claro, um logrador para aproveitar o ar livre. Mas o detalhe arquitetónico que acho mesmo fantástico. A propriedade tem entrada e saída por 2 ruas distintas. Isto dá-lhe uma versatilidade incrível no dia-a-dia, algo muito típico e extremamente valorizado na arquitetura clássica destas vilas. O charme rústico interior. Agora, respiremos um pouco fundo, porque a atmosfera que nos espera logo do lado de dentro das portas é de um calor humano e de uma tradição que convidam imediatamente a partilhar e a desfrutar do momento. E isto ilustra brilhantemente a estética característica da região. A cozinha ganha logo imensa vida com o contraste alegre dos azulejos azuis e daquela faixa amarela. Depois há a presença pura dos materiais naturais, a madeira dos armários, as peças em cerâmica artesanal de barro ali pousadas. Tudo isto invoca a autenticidade pura da vida no campo. É uma casa com uma personalidade enorme, onde até os pequenos detalhes contam histórias, como o bonito leque colorido pendurado na parede. Raízes milenares e romanas. Então, vamos lá avançar e ver como isto se desenvolve de uma forma ainda mais profunda. Se deixarmos o conforto da moradia e formos pisar as ruas de Baleizão, entramos num cenário onde a linha do tempo retrocede a uma velocidade impressionante. Não estamos a falar de anos ou séculos, estamos a falar de milénios. A cronologia desta zona é, no mínimo, arrebatadora. Começamos lá muito atrás, na pré-história, cruzando o segundo e o primeiro milénios antes de Cristo. Depois saltamos para o florescente período romano, passamos pela presença nobre documentada no século XVI e chegamos até aos momentos super intensos de resistência social do século XX. É incrível como cada uma destas eras cimentou de forma indestrutível a essência desta terra. Só para ganharmos perspectiva do que realmente estamos a falar, as descobertas arqueológicas mostram que, bem perto daqui, nas encostas do rio Guadiana, existiam povoados como o Cerro Furado e Castelos. E atenção, não eram pequenos agrupamentos nómades, eram literalmente alguns dos maiores aglomerados populacionais de toda a Península Ibérica daquela altura. A geografia e os recursos eram tão bons que grandes comunidades se fixaram aqui milhares de anos antes sequer da invenção da escrita. Nobreza e cultura local. Com o passar do tempo, a riqueza deste solo continua a dar frutos, tornando-se num centro agrícola importantíssimo. No período romano, tínhamos ali vilas imponentes como a da Fonte dos Frades. Esta prosperidade foi tão constante que, mais tarde, toda a região acabou por cativar a atenção das figuras mais poderosas de Portugal. O que é realmente fascinante aqui é o calibre das figuras históricas envolvidas. Pensem bem nisto.
A aldeia está bem documentada a partir do século XVI e as fontes sugerem que estas exatas terras agrícolas foram doadas pelo próprio rei Dom João I ao célebre condestável Dom Nuno Álvares Pereira. Ou seja, o trabalho rural desenvolvido neste local tinha um valor imenso para os estratos mais altos e exclusivos da realeza portuguesa. E é claro que toda esta longa história acabou por moldar a geografia e a alma da comunidade, de uma forma que ainda hoje podemos ver. Balizão divide-se tradicionalmente em duas partes, a aldeia velha, ou de baixo, e a aldeia nova, ou de cima. E não pensem que isto é apenas uma linha no mapa. Trata-se de uma verdadeira distinção cultural e social que durasse séculos, estruturando a identidade muito particular destas pessoas. O símbolo da resistência. Avançando agora no tempo, para o século XX, deparamos-nos com um capítulo que, embora bastante mais recente, carrega um peso histórico colossal e incontornável. Os registros reportam que, no ano de 1954, ocorreu um acontecimento trágico na aldeia, durante uma greve de trabalhadores rurais. Referimos-nos à morte de Catarina Eufrémia, uma ceifeira alentejana, num confronto direto com a Guarda Nacional Republicana. Historicamente falando, este foi um momento de ruptura que marcou para sempre o tecido social e a identidade da localidade. O resultado deste evento foi transformar a história de uma única trabalhadora num símbolo nacional gigante. Sem entrar em leituras políticas, aquilo que a história nos diz de forma muito clara é que a partir daquele momento, Baleição passou a estar profundamente ligada às lutas pelos direitos dos trabalhadores rurais. É mais uma camada de memória fortíssima que se sobrepõe aos agricultores romanos e aos colonos pré-históricos. O ritmo de Baleizão. Mas, regressando ao presente, como é que é o dia-a-dia na vila nos dias de hoje? Depois de percorrermos impérios, reis e tensões sociais tão profundas, como se vive atualmente nestas ruas? O ponto crucial aqui é que, hoje em dia, respira-se uma tranquilidade invejável. A paisagem faz-se daquelas belas casas brancas, perfeitamente enquadradas no ritmo compassado e calmo do Alentejo. O legado do passado é acarinhado através de vários projetos de preservação arqueológica. E a melhor parte? Podemos viver rodeados por tudo isto e em poucos minutos ir dar um mergulho às fantásticas águas da praia fluvial dos Cinco Reis. E este leva-nos à reflexão final desta nossa viagem. Quando olhamos de novo para aqueles 83 metros quadrados de pura casa rústica, percebemos que não se trata apenas de tijolos e cal. Fica a pergunta no ar. Que sentimento é este de abrir a porta de manhã, respirar a paz absoluta do campo e saber que o pedaço de terra que pisamos abrigou e sustentou os nossos antepassados de forma ininterrupta ao longo de milhares de anos? É, sem dúvida, um casamento perfeito entre uma vida maravilhosa e simples e um legado monumental. Foi um gosto fazer esta exploração em conjunto. Mantenham-se sempre essa curiosidade viva e, claro, até à próxima.